Este vídeo é exatamente para aqueles que gostam de teologia, teologia sistemática, enfim, debates teológicos, mas também é para aqueles que só vão à escola bíblica dominical, ou mesmo para aqueles que ainda não têm um entendimento da Bíblia, que não leem muito a Bíblia, enfim. Ou então, se você está entrando agora no cristianismo, se você está fazendo parte agora de uma igreja, serve para você também. É sobre um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Pouquíssimas pessoas conseguem interpretar esse texto da maneira correta. Então, sem perda de tempo, vamos direto para o texto, que está aqui em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 18... Não, Lucas não, desculpe. É Mateus. Lucas 9 fala também, mas eu quero ler o mais difícil de todos, no caso. O mais mal interpretado de todos está aqui em Mateus, na verdade. Porque a confissão de Pedro aparece no Evangelho de Lucas também, mas o Evangelho de Mateus é o texto o pior, acho que o mais mal interpretado da Bíblia. Mateus 16, versículos 13 a 23. Com esse texto aqui, esse texto, interpretando corretamente esse texto de Mateus 16, de 13 a 23, nós não somente eliminaremos equívocos com relação à pessoa de Pedro, do apóstolo Pedro, mas também com relação ao inferno. Então, já faz tempo que Deus está me incomodando, Deus está me... assim, que eu tenho sentido no meu coração de falar sobre o apóstolo Pedro. Porque existe uma visão muito errada, muito distorcida a respeito do apóstolo Pedro. Então, e eu quero... o Espírito Santo me tocou para falar não somente sobre Pedro, mas também sobre o inferno. Porque da mesma forma que esse texto de Mateus 16, de 13 a 23, ele fala sobre Pedro, ele também fala sobre o inferno. Especialmente a expressão as portas do inferno, que constam aqui no versículo 18. Mas leiamos o texto todo para contextualizar. Mateus 16, de 13 a 23. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, porque João Batista já tinha morrido, né? E outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Porque havia profecias, havia lendas a respeito da volta de Elias, a respeito da volta de Jeremias, enfim. Então diziam que Jesus era ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Porque os judeus fiéis acreditavam que o Messias seria um profeta, mas só que eles viam mais o Messias como um líder político que guerrearia contra Roma e libertaria a Judéia do domínio de Roma, do que como o Filho de Deus, como hoje nós sabemos que é. Agora vamos aqui prosseguir no versículo 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E agora aqui o versículo mais mal interpretado da história. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vamos aqui, parar para pensar aqui. Eu já assisti um vídeo de um pastor ele me bloqueou 3 vezes já no Twitter, mas não deixa de ser um vídeo importante. Esse pastor, que também é teólogo, ele escrafunchou esse texto aí de Mateus 16, 18, pegando os termos em grego. A pedra, no caso, Pedro significa Petros, pequenas pedras, em grego. No caso, o nome dele era Shimon Kefas, uma coisa assim. Kefas seria pedra em hebraico, mas aí em grego é Petros, pedrinhas pequenas. Agora, sobre esta pedra, Jesus falava assim, sobre esta pedra, está falando sobre si mesmo. Ah, mas a declaração de Pedro que não sei o que, não sei o que. Então, Jesus está falando sobre si mesmo. Esta pedra, se você sabe um pouco de português, sabe que existem 3 pronomes demonstrativos. Este,
esse e aquele. No caso, este, esta, estes, estas. Refere-se a algo que está próximo a mim. Primeira pessoa. Esse, essa, essas, isso. Não, primeiro é este, esta, estes, estas, isto. Este, esta, estes, estas, isto. Algo que está próximo a mim. Primeira pessoa. Esse, essa, esses, essas, isso. Está mais afastado de mim. Está com a pessoa com quem estou falando. A segunda pessoa, no caso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo está mais afastado ainda. Ou seja, é a terceira pessoa. Então, repetindo. Esta é primeira pessoa. É o pronome demonstrativo em primeira pessoa singular. Jesus estava falando sobre si mesmo. Esta pedra. Sobre mim mesmo. Jesus estava falando assim. Sobre mim mesmo edificarei a minha igreja. Eclésia, que significa assembleia, ou chamados para fora, digamos assim, chamados para eclesia significa chamados para fora. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é o problema? Além do problema de Pedro, de dizer que Pedro era a pedra, né, que a igreja seria edificada sobre Pedro, essa é uma interpretação errada. A outra era de que a igreja seria indestrutível. A igreja enquanto instituição, não estou falando de igreja corpo de Cristo, não estou falando de igreja. A igreja enquanto povo de Deus seria indestrutível, obviamente. Mas muitos interpretam essa passagem das portas do inferno como sendo, falando da indestrutibilidade da igreja enquanto instituição. Existe a igreja instituição, existe a igreja corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja corpo vivo, a igreja pessoas. Existe a igreja instituição, existe a igreja pessoas. A igreja enquanto instituição acabará um dia. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, no caso, corpo, igreja, organismo, pessoas, enfim, as pessoas serão arrebatadas, mas a igreja, enquanto instituição, permanecerá nesse mundo e será totalmente destruída, corrompida pelo anticristo. Então a igreja, enquanto instituição, deixará de existir. Até o dia que o anticristo implantar a religião única e exigir a adoração para si mesmo, aí todas as religiões, denominações do mundo deixarão de existir, existirá uma única religião controlada pelo anticristo. Então a igreja enquanto instituição deixará de existir. Agora a igreja enquanto corpo de Cristo, a igreja enquanto pessoas, organismo vivo, ela será arrebatada. Jesus levará consigo. Ou seja, não será destruída. Então, agora vamos sobre a expressão, por exemplo, a pedra, já sabemos que a pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus falando sobre si mesmo, não sobre Pedro, falando sobre Pedro. Uma coisa é Pedro, ser humano. A outra coisa é a pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus Cristo, Jesus falando sobre si mesmo. De que a igreja seria, o fundamento da igreja seria Jesus Cristo. Os apóstolos, claro, os apóstolos, Pedro, todos os apóstolos, Paulo, a própria Apolo também entraria no meio, eles seriam as pedras que ajudariam a fundamentar a igreja, mas o fundamento principal, a pedra, a rocha, seria Jesus Cristo. A pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina que sustenta todo o prédio, no caso a igreja, é Jesus Cristo. Claro, estou falando do ponto de vista espiritual. Por exemplo, já sabemos que a pedra, né, sobre a qual a igreja seria edificada, é edificada até hoje, por isso que está em pé até hoje, é Jesus Cristo e não Pedro. Primeiro ponto. Aí já matamos de vez a hipótese de Pedro ser o fundamento da igreja. Segunda coisa, o inferno, as portas do inferno, no caso. Aqui, a maioria das pessoas interpreta esse texto de maneira completamente errada, dizendo que a igreja é indestrutível, que o diabo, os demônios, seja lá o que for, não pode destruir a igreja. Nada disso. Quando Jesus fala das portas do inferno não prevalecerem contra a igreja, é que a igreja invadiria o inferno para tirar as pessoas de dentro do inferno. Ou seja, saquear o inferno, como diz o David Keelan, né? E tantas pessoas. Saquear o inferno, invadir o inferno, arrombar as portas do inferno e tirar as pessoas do inferno para trazê-las para Cristo. Esse é o verdadeiro sentido do termo as portas do inferno, de que as portas do inferno seriam arrombadas pela igreja e a igreja tiraria do inferno as pessoas que estão lá dentro.
E o próprio Jesus Cristo fez isso, como o próprio Jesus Cristo foi até o inferno, como eu falarei mais tarde, né? Explicarei mais tarde. Agora, voltando a falar sobre Pedro. O texto aqui continua, vai. Deixa eu continuar o texto aqui a partir do Mateus 16, a partir do 19 até 23. Agora Jesus falando, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Por isso que o apóstolo Pedro é retratado na Igreja Católica como tendo as chaves do céu. Então mandou, no caso, Jesus mandou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar do terceiro dia. Ou seja, Jesus já não era a primeira vez que Jesus estava falando de sua morte. Só que os discípulos não estavam nem aí. Entrava por um e saia pelo outro. Só que o mesmo Pedro que fora revestido do Espírito Santo, lembrando que o Espírito Santo, aqui ainda estamos no período da lei. No período da lei, o Espírito Santo só se revelava a determinados grupos de pessoas em determinadas situações. Então, nesse caso, por meio da confissão de Pedro, o Espírito Santo se revelou por meio de Pedro. Ou seja, o Espírito Santo tomou Pedro naquele momento e por meio de... E cheio do Espírito Santo, naquele momento, Pedro revelou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Só que agora, o Espírito Santo se tinha afastado de Pedro. O Espírito Santo usou Pedro por ocasião da confissão. Só que assim que Pedro confessou Jesus Cristo como Jesus Nazareno, como Cristo, Filho de Deus vivo, Messias, e aí Jesus falou que ele, né, fala que ele é até Pedro sobre essa fé do que é uma igreja, e aí Jesus falando sobre si mesmo, não sobre Pedro. Aí falando que daria as chaves do céu para Pedro, no caso. Aí Pedro se empolgou, Pedro, né, ficou feliz da vida, e o Espírito Santo, com essa empolgação de Pedro, o Espírito Santo saiu dele, e aí entrou a carne, como eu relatarei aqui. E Pedro, no caso do versículo 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, repreendendo Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Ou seja, eu acredito que Pedro não foi possuído por Satanás. Pedro agiu influenciado por Satanás. Pedro foi para a carne. Satanás, ele se aproveitou de uma fraqueza de Pedro. Pedro estava na carne quando falou isso. E Satanás soprou no ouvido de Pedro, obviamente, né, o que ele deveria falar. E Pedro, né, ficou inconformado com a possibilidade de Jesus morrer. E agindo na carne, falando na carne, falou que isso não aconteceria com Jesus. Aí Jesus, olhando para Pedro, viu Satanás atrás dele. E falou, aqui no versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou seja, Jesus não estava repreendendo a Pedro especificamente, estava repreendendo Satanás que estava usando Pedro. Satanás estava influenciando Pedro, então Jesus, na verdade, não repreendeu a Pedro, e sim repreendeu o próprio Satanás, que estava influenciando a Pedro naquele momento. E aí, mais para frente, vejamos algo mais sobre Pedro. Antes de voltar a falar sobre o inferno, falemos um pouco mais sobre Pedro. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, já na última ceia, por ocasião da última ceia, Jesus fala o seguinte aqui, lerei os versículos 31 a 34. Disse também o Senhor, Jesus dizendo a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos tirar andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Mais uma coisa aqui, que poucas pessoas acreditam, poucas pessoas acham que é verdade. Pedro ainda não era convertido. Pedro estava com Jesus, conviveu com Jesus durante 3 anos e meio, mas ainda não era convertido. Jesus aqui estava no final do seu ministério, estava terminando o seu período de 3 anos e meio aqui na terra. Pedro esteve o tempo todo com Jesus, mas Pedro continuou sendo uma pessoa impulsiva, troglodita, uma pessoa... Pedro era zelote, Pedro usava espada, ele era, né, do partido dos zelotes, né, que lutavam pela libertação de Israel do jugo dos romanos, assim como o Simão, cananita. E Pedro, ele era estúpido, ele era violento, agressivo,
ele era entrão, ele era desbocado, gostava de estar sempre em evidência. Por ser pescador, era uma pessoa bastante chucra, bastante, digamos assim, do povão mesmo, bastante rústico, digamos assim, né? Para usar um termo mais suave, mais rústico. Então Pedro, ele era impulsivo, tanto que ele disse aqui no versículo 33, e ele, no caso Pedro, lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele, Jesus, disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Agora, esse negócio do galo, meu professor de teologia me revelou isso para a nossa classe do curso de teologia, e eu quero repassar aqui. O galo, é que eu não vou lá nos textos lá de Pedro negando Jesus, porque está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, já estão nos 4, na verdade. Acho que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro negando a Jesus. E o galo, mencionado nesses textos, não é o animal, o galo, o macho da galinha, não. É um instrumento de sopro chamado galicínios, que ele tocava às 3 horas da manhã. Então, o cantar do galo, na verdade, era o toque desse galicínios, né, o toque desse instrumento, tipo uma corneta, uma trombeta, enfim, anunciando a troca de guarda, a troca de turno dos soldados às 3 horas da manhã. Então, antes das 3 horas, Jesus quis dizer o seguinte: antes das 3 horas da manhã, tu me negarás 3 vezes. Então foi o que aconteceu. Apareceram 3 pessoas perguntando a Pedro sobre Jesus, que ele tinha estado com Jesus, que estava com ele e tal, que até o sotaque, o linguajar, enfim, denunciava isso. Aí Pedro negou: não conheço, não conheço, 3 vezes. Aí o galo, tem um dos evangelhos fala que o galicínios foi tocado 2 vezes, os outros falam que foi uma vez só, mas enfim. Deu 3 horas da manhã, tocou o galicínios, ou seja, Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galicínios. Logo que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, o galicínios tocou. Ou seja, deu 3 horas da manhã e nesse exato momento Jesus apareceu, provavelmente já todo ensanguentado, todo estrupiado, né, de tanto levar uma bordoada. Aí Pedro olhou para Jesus, os olhares de Pedro e Jesus se cruzaram. Aí nesse momento Pedro se converteu. Exatamente nesse momento, às 3 horas da manhã de sexta, né, na madrugada de sexta-feira da paixão, Pedro se arrependeu, chorou amargamente, enfim, foi a partir desse momento que Pedro se converteu. Aí vamos lá para João agora. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou. Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Primeira pessoa para quem Jesus apareceu foi Maria Madalena, que foi a primeira missionária. A mulher, Jesus fez questão de aparecer primeiro para as mulheres, para depois aparecer para os apóstolos. Aí Pedro e João foram até o sepulcro. João passou na frente de Pedro. Pedro viu lá o que está lá dentro do sepulcro, e somente João creu na hora que Jesus tinha ressuscitado. Aí eles voltaram, aí Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Aí eles foram lá pro cenáculo, onde estavam os outros apóstolos, morrendo de medo, se escondendo dos judeus. Aí Jesus atravessa a parede, atravessa a porta, enfim, ele se transporta e aparece lá dentro, tudo trancado. Jesus aparece lá para os discípulos, tá aí, eles creem, só que Tomé não estava lá, Tomé apareceu uma semana depois, enfim. Agora vamos lá para... Eles foram para a Galileia. Já na Galileia, dentro desse período de 40 dias, das aparições de Jesus após a sua ressurreição, aí Jesus aparece lá no mar da Galileia. O Pedro voltou lá para Cafarnaum, uma região lá da Galileia. Vamos pescar. Aí foi lá pescar com mais alguns discípulos. Aí Jesus apareceu, né, na praia com uma brasa. Deixa eu ver aqui. Aqui, né, João. Apareceu com uma... Aí, quem reconheceu Jesus foi João. Aí Pedro estava pelado, se vestiu, caiu na água. Aí Jesus estava com brasa, assim, tinha feito brasas, né, um peixe posto em cima e pão. Aí o texto prossegue lá no capítulo 21, versículo
15. Eu lerei do 15 até o 22. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Agora presta atenção. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora teria que confessar Jesus 3 vezes. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Agora Jesus falando aqui, profetizando a respeito da morte de Pedro. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ou seja, você fazia o que você quiser quando você era mais jovem. Mas, quando já fores velho, lá pelo ano 67 depois de Cristo, estenderás as tuas mãos na colina Vaticano, em Roma. E outro te cingirá e te levará para onde não queiras. E outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Pedro, como bem sabemos, morreu crucificado de cabeça para baixo na colina do Vaticano. Mas aí o texto prossegue, no versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, no caso João, evangelista, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te atrair? Vendo Pedro a esse, no caso João, irmão de Tiago Maior, filho de Zebedeu, enfim, disse a Jesus, e Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E esse texto fala sobre o apóstolo João, que seria o único apóstolo a não morrer martirizado. Eu já falei sobre isso num vídeo, aí você pode assistir lá para conferir. E agora, só para encerrar aqui sobre o apóstolo Pedro. Os pais da igreja, os historiadores, confirmam que Pedro realmente esteve em Roma. Muitos dizem que Pedro só foi para Roma para morrer. Não. Pedro realmente foi bispo em Roma. Ele ajudou a fundar a igreja de Roma. É claro que acho que os fundadores mesmo, para falar a verdade, eram Priscila e Áquila. Só que Priscila e Áquila tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, se não me engano. E Priscila e Áquila foram expulsos de Roma. O embrião, a família que deu origem à igreja de Roma foi Priscila e Áquila, mas aí entrou Paulo no meio, o apóstolo Paulo, entrou o próprio Pedro. Só para enfatizar um negócio aqui. Na primeira carta de Pedro, aqui no capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. Aqui o apóstolo Pedro falando sobre si mesmo. Babilônia era um codinome usado para Roma. Então, para evitar que as correspondências fossem apreendidas, porque fazia uma referência direta a Roma, a capital do império na época, aí falou Babilônia. Então, Babilônia era um codinome para Roma. Então, Pedro estava assim em Roma. Pedro pastoreia a igreja de Roma. E Marcos, aqui no caso era João Marcos, lá o filho do casal que era dono do cenáculo, enfim, que apareceu pelado lá, coberto apenas por um lençol quando Jesus foi preso. Aí os soldados pegaram o lençol de Marcos, Marcos saiu correndo pelado. Então, aí o apóstolo Paulo e Barnabé brigaram. Barnabé era parente, tio, se não me engano, de Marcos. Aí Marcos, quando Marcos estava acompanhando Barnabé e Paulo na viagem para Panfilha, aí Marcos vazou. E aí no fim, mais tarde Barnabé queria que Marcos acompanhasse acho que na segunda viagem, se não me engano. Aí Paulo e Barnabé acabaram brigando. Barnabé voltou para Chipre juntamente com Marcos. Paulo prosseguiu levando Silas e Timóteo, acho que foi mais ou menos isso. Mas a verdade é que Marcos estava com Pedro. Aí quando Paulo estava para ser morto, lá na segunda carta de Timóteo,
está registrado isso, que o apóstolo Paulo, quando estava prestes a ser morto, ele pediu para Timóteo ir buscar Marcos. Acho que Marcos estava em Roma, aí acho que pediu para Timóteo buscar Marcos em Roma. O Marcos estava com Pedro, aí Timóteo levaria Marcos até Paulo, porque Paulo confessou que Marcos era útil para o ministério dele. Enfim, aí você vai cruzando as informações, tudo eu falei meio por cima, mas acho que se você cruzar as informações, acho que dará certinho. Mas aqui, realmente, então o apóstolo Pedro realmente esteve em Roma, foi bispo em Roma até morrer. No caso, no ano 67 depois de Cristo. Agora vamos aqui para... Agora vamos falando a respeito do inferno. Existem pelo menos 4 termos na Bíblia referentes ao inferno. E o inferno tem 2 significados na Bíblia. O inferno tem o sentido de abismo ou morada dos mortos, em hebraico Sheol, ou em grego Hades. E dentro do termo Sheol ou Hades, existem 2 termos em latim referentes ao limbo, né? A morada dos mortos, que morreram na inocência, digamos assim, sem conhecer a Cristo. O limbus patrium, que é onde estariam os patriarcas do Antigo Testamento, ou seja, os patriarcas que ainda não tinham conhecido a Jesus Cristo, que morreram antes de Jesus Cristo nascer, e o limbus infantium, que é o lugar das crianças, né? Quando as crianças morrem, elas vão para o limbus infantium, enfim. Ou seja, tanto Sheol quanto o Hades significa o mundo dos mortos, o abismo. Existe outro termo referente ao inferno, um outro contexto, que é o lugar de tormento mesmo, lago de fogo, enxofre, lugar onde as almas incineram por toda a eternidade, que é em hebraico o Gehinom ou Gebenhinom, em grego Geena ou Tártaro. Então esse é o lugar de tormentos mesmo, o lugar das almas assim, incendeiam, pegam fogo por toda a eternidade, referendo-se também ao lago de fogo e enxofre. Existem 2 tipos de... Nesse segundo contexto, existe o Geena, o Tártaro, provisório, que é onde foi lá o rico, né, do texto da parábola do rico e Lázaro. O rico foi para esse lugar de tormentos provisório antes de ir para o lugar de tormento definitivo, que é o lago de fogo e enxofre. E com base nisso, eu lerei alguns textos agora, para encerrar esse vídeo, a respeito de Jesus. De que Jesus foi sim para o inferno. Mas ele não foi pro Geena nem pro Tártaro. Ele foi pro Hades ou Sheol. Ou seja, ele foi pro mundo dos mortos. Ou seja, Jesus não foi lá pro lugar que, igual no inferno de Dante Alighieri, que tem aquelas profundezas lá, onde o pessoal fica ardendo, pegando fogo. Enfim, Jesus não foi até esse inferno. Jesus foi pro mundo dos mortos. Geena ou Tártaro. Inclusive o Limbus Patrium, Limbus Infantium, digamos assim. Para resgatar dele aqueles que tinham morrido sem conhecer a ele, né, a Jesus, que não creram, porque assim, os patriarcas e os profetas, os reis, enfim, os juízes, enfim, todos aqueles que morreram crendo na promessa do Messias, na promessa da vinda do Messias, eles foram salvos, eles estão salvos. Eles ainda não ressuscitaram, com exceção de Moisés, Elias e Enoque, os demais ainda não ressuscitaram, ainda não passaram pela primeira ressurreição. Eles serão salvos por quê? Porque creram na promessa do Messias. Eles foram fiéis a Deus, eles foram fiéis à lei, no caso, a Deus, e crendo na promessa do Messias e sendo fiéis a Deus até a morte, eles aguardam a primeira ressurreição para irem ao encontro de Jesus por ocasião do arrebatamento. Só que existem aqueles que não creram. Então Jesus, o que aconteceu? Quando Jesus morreu, durante os 2 dias em que Jesus estava morto, ele foi até essas profundezas, até esse inferno, no caso, Sheol ou Hades, para pregar aos espíritos que estavam lá no mundo dos mortos. Tanto que quando ele ressuscitou, vários apareceram. Eu creio que essas visões, essas aparições de pessoas mortas
por ocasião da ressurreição de Jesus foi de pessoas que estavam saindo do Hades, pessoas que tinham sido salvas, no caso, né? Pessoas que tinham sido salvas. Eu creio que essas pessoas voltaram, né, para os seus túmulos, né, voltaram para a sua condição de mortos, aguardando a primeira ressurreição, mas são pessoas que apareceram por causa da ressurreição de Jesus. E eu quero terminar esse vídeo mencionando esses dois textos que falam a respeito de Jesus ter descido até o inferno. O primeiro deles é Efésios 4, de 7 a 10. Vamos lá. Diz o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ou seja, levou cativo o inferno, a morte no caso, que Jesus venceu a morte, e deu dons aos homens, ou seja, depois de 10 dias depois de subir aos céus, ele voltou por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, aí a partir da vinda do Espírito Santo, por meio do Pentecostes, o Espírito Santo passou a estar disponível a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora aqui no versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, que está falando sobre Jesus ter descido até o inferno, para resgatar as almas aprisionadas. No caso, limbus patrium, limbus infantium, enfim. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E agora, finalizando, quero ler aqui o texto da primeira carta de Pedro. O mesmo Pedro que tinha, que muitos acham que é o fundamento da igreja, sobre a qual a igreja está fundamentada, a igreja é indestrutível, não sei o que, não sei o que. O mesmo Pedro, que até hoje é tratado da maneira errada, como se ele fosse mais importante que o próprio Jesus Cristo. O próprio Pedro diz o seguinte, aqui no capítulo 3 de sua primeira carta, versículos 18 a 22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, ou seja, lá no inferno, os quais no outro tempo foram rebeldes. Agora, presta atenção nisso aqui. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, ou seja, desde os tempos pré-diluvianos, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui fala tanto do batismo em águas quanto do batismo no Espírito Santo. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido você a respeito desse assunto, tanto a respeito do apóstolo Pedro, quanto a respeito do inferno. E que você crê em Deus não por medo do inferno, mas porque está na presença de Deus por toda a eternidade é infinitamente melhor. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus riscos no meu canal, Deus abençoe, até depende se quiser.